Muito bem, está começando mais um Neuras para você, Neuras Podcasts. Você vai ouvindo no carro, no trabalho, no celular, onde você quiser e compartilhando com seus amigos, familiares sobre este tema tão importante que nós trataremos aqui. Mas antes quero apresentar os meus colegas, os meus amigos e irmãos de bancada. Juliano Macedo. Obrigado, Shimon. Obrigado pela sua audiência, você que está nos assistindo. Jameson. Obrigado, Shimon. Olá a todos que estão nos ouvindo agora. E também o nosso irmão Abner. Fala, Shimon. Fala, meu povo. Aquele abraço. Muito bem. Ó, chegou com energia. Muito bem. Assim mesmo. Gente, uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo entre si e internamente, para si mesmo, né? Acabou a pandemia? Olha só, Shimon. Né? Porque a gente já tá vendo. Eu vi uma publicidade que me deixou intrigado, do Rock in Rio. Certo. Eu vi uma publicidade do Rock in Rio vendendo já os passaportes ali, os ingressos, para um evento que vai acontecer em novembro do ano que vem ainda, de 2022. Ou seja, aí eu olhei e falei, o negócio tá girando, o mundo tá girando, o mundo tá de pé, né? Se há uma perspectiva de fazer um show, veja, evento, Festival, é um evento. não é qualquer foi um, o Rock in setor Rio, né? mais prejudicado, o primeiro que parou e o último que voltou, né, do nosso país, está programando baita com shows gigantescos. Alguma coisa está acontecendo. Tá. Isso corporativamente, né, como sociedade. Agora, como indivíduo, a pandemia terminou para você, Juliano? Puxa vida, que assunto relevante a ser tratado. E confesso que, para falar desse assunto, eu tenho hoje um sentimento de vitória. Eu me considero um vencedor da pandemia. E eu imagino que você que está nos acompanhando também. E esse sentimento tem que estar dentro de nós. Por quê? Porque eu enxergo que tudo aquilo que nós confiamos e acreditamos, nós utilizamos da fé aplicada e aquilo se torna verdade para nós. Olhando para o meu eu interior, eu entendo que eu estou vencendo a pandemia e já me considero um vencedor dela. Internamente, já me considero liberto disso. Externamente, precisamos tomar alguns cuidados. Agora, uma coisa é fato, falar de pandemia, por que muita gente se assustou? Porque muita gente teve prejuízos durante a pandemia. Os prejuízos trazem medo. Eu vou citar o meu exemplo, o meu setor foi um setor muito afetado. Eu trabalho com treinamentos, todos me conhecem, sabem que eu trabalho com Mastermind, nossos treinamentos são presenciais, porque não são cursos, os treinamentos desenvolvem habilidades e assim como alguns setores que exigem o contato físico, a presença, reunir pessoas foram afetados, eu não fui diferente. E quando nós falamos dos cursos, as empresas que trabalham com cursos, algumas delas já estavam se preparando e tiveram que intensificar a preparação para se adaptar na pandemia e muitos tiveram que migrar para o online para poder surfar essa onda, aproveitar esse momento que as pessoas estavam dentro das casas. Então foi praticamente tudo para o online, tudo para o digital. E agora que eu estou, e não agora, eu digo agora que eu estou cada vez mais confiante com tudo isso. Mas, Shimon, eu tenho visto que isso é muito particular. Eu vejo pessoas hoje aprisionadas no medo da pandemia. Isso, porque ela não é só o coronavírus. A pandemia ela nos mostrou, nos revelou muitos problemas que tínhamos em nossas vidas e que estavam ocultos pela correria, pelo sistema em que vivíamos antes da pandemia. E a pandemia trouxe à tona tudo, uma montanha de questões para resolvermos. Familiar, inclusive, né? Tem gente aí que eu vi que postou que foi conhecer a mulher já 20 anos depois que estava casado. Olha só. Inclusive, então a pandemia ajudou nisso também. Índice, né? Índice de divórcios, separações. Muito sério. Né? Violência, reformas. Eu vi que aumentou as reformas ao setor de construção, também aumentou porque as esposas estão mais em casa e elas começam a ver os defeitos na casa. Aí os maridos se obrigam a reformar os... Agora, você tocou no assunto de quem ainda está vivendo esse estado de pandemia e tem aqueles que se recusam a sair desse momento. Exatamente. E o recusar, às vezes, é intencional
é consciente, mas algumas vezes é inconsciente. Como, por exemplo, eu tô lá depressivão com a pandemia, como que eu posso identificar esse comportamento de que eu tô me recusando a sair dessa situação? Essa é uma pergunta bem inteligente, Shimon, para que as pessoas possam identificar isso e possam também identificar pessoas que estejam familiar, dentro desse quadro, filho, familiar, amigos, entes queridos, pessoas que estão próximas. O medo, ele gera tensões dentro das pessoas. Todo tipo de medo. Quais são os 6 maiores medos da humanidade? O medo da pobreza, o medo da morte, o medo da velhice, o medo da doença, o medo da solidão e o medo da crítica. E o 7º é o medo da mulher. Pro homem, né? Pra quem é casado, né? O homem tem 7. E medo da sogra. Medo da sogra também conta, né? Eu estimo hoje. E a pandemia trouxe à tona com muita intensidade 2 desses medos. O medo da doença em si e o medo da morte. Por quê? Porque a pandemia intensificou o número disso. Intensificou o número de pessoas doentes e intensificou o número de pessoas mortas que Ficou morreram. mais evidente porque morrendo gente, nós temos o tempo todo, a vida toda, morrendo pessoas ao nosso redor. Mas isso foi trazido para o seio da sociedade, né? Trazido pela mídia, pelo nosso dia a dia, pelo momento em que passamos. Nós passamos a conviver com notícias de morte, com notícias mais acentuadas, Sim, né? Com certeza. Tem também o caso do comodismo, né? Da zona de conforto. Pessoas que preferem ficar em casa, na zona de conforto, estagnados, né? Além do medo em si, mas que preferem não ir, né? Não fazer, não desenvolver, não buscar, né? Novos trabalhos, buscar desenvolver. Vocês concordam que a pandemia também serve como uma bela muleta para quem está querendo... É muito mais fácil achar culpados, né? Por conta da pandemia, porque não dá, porque eu não posso, né? Então olha, é muito mais fácil usar como muleta do que usar como um trampolim, né? Muitos setores entraram em colapso por conta disso, né? Pandemia, não vou fazer. Não vou fazer o curso do Mastermind por causa da pandemia. Exatamente. Ele tá com a vida dele normal, ele tá recebendo, ele tá com todas as suas atividades correndo na pandemia, ali naquele momento, mas ele diz para você, olha, eu queria fazer o curso, mas eu vou ter que esperar passar a pandemia para ver o que vai acontecer. Ou seja, muitos de nós deixamos de viver momentos importantíssimos, empurramos para depois da pandemia, só que de repente vai ser tarde. Tem pessoas, eu tenho certeza que aconteceu, pessoas que empurraram o negócio para frente e ele não está mais aqui hoje para poder realizar aquilo, ou as pessoas que dependiam dele não estão mais aqui, né, para poder realizar aquele projeto. Isso é um fato. Agora, muitas coisas boas também ocorreram na pandemia, né? Muitas iniciativas. Nós temos um case aqui na mesa também durante a pandemia de uma pessoa que desenvolveu além do que o esperado no seu ramo e acabou saindo do trabalho oficial, né, Abner? Como é que foi para você a pandemia? Conta para nós aí. Muito obrigado, James, pela pergunta. Na verdade, a pandemia ela veio para mudar muitos paradigmas, inclusive do trabalho, né? O home office. Embora o ramo que eu estou já não é novidade pós-pandemia, ele já é antes de pandemia, mas uma vez o ramo é trader, para quem não viu os outros programas. No mercado financeiro a gente opera, e você pode operar em qualquer lugar, né, que você estiver, só basta ter acesso à internet, né? Então, uma pessoa me disse isso em 2016, que o trade seria o trabalho do futuro. E ela realmente fez essa profecia, porque não só o trade, como muitos trabalhos, né, tiveram que ser repensados, as empresas estão se repensando como a fórmula de colocar o colaborador na casa, né, porque isso diminuiu custos e existem alguns estudos que, inclusive, aumentou em alguns setores a produtividade. Algumas atividades necessitam de uma presença lá na empresa, outras não. Tem muita gente ganhando em dólar hoje. Eu vejo muita gente trabalhando no home office no Brasil para pessoas lá do exterior.
Então, e aí entra a questão da oportunidade, né, James? Eu comecei a trabalhar na pandemia, embora eu já venha estudando mercado desde o final de 2015, mas eu comecei mesmo para trabalhar realmente com isso, oficialmente, no final do ano passado, e é uma oportunidade. Porque se está caindo as ações por conta de pandemia ou qualquer outra coisa, você está vendendo. Se está subindo, está todo mundo eufórico, você está comprando. Você compra e vende e ganha. Né? Ou seja, não adianta ficar em casa chorando, né? Com medo de sair, com medo da pandemia, na zona de conforto, e não buscar essas oportunidades, né? Que nem o Juliano estava falando ali, o medo ele traz bloqueios, né? E a maioria das pessoas não está disposta a vencer esses bloqueios. Né? Exato, dói, né? Dói quando você vai fazer um curativo, dói. Né? Quando você vai mexer com aquilo que está paradinho ali, você mexer com o teu comodismo, sair do lugar, porque nós temos que sair do lugar onde estamos para que alguma coisa aconteça. É a lei da física. Se você está parado, a tendência é que aquilo ali fique parado, e aí nós temos uma outra lei que aquilo ali vai se deteriorar e vai acabar. Né? Porque nós estamos aqui nesse espaço, tem oxidação, tem, enfim, a poluição que ela vai destruir aquilo que está ali abandonado. Né? Hoje essa mesa está novinha, mas se nós ficarmos 30 dias sem aparecer aqui, quando voltarmos ela vai estar cheia de poeira. Se nós ficarmos 10 anos, ela já vai estar caída. É uma lei universal, né? É uma lei universal. O corpo que não se movimenta se obstrui, né? Agora, se movimentar, por exemplo, quando eu me coloco num estado de coitadismo. Agora, uma coisa interessante que o mundo nos levou a nos colocarmos em posição de vítima. Mas isso não é uma coisa dos brasileiros, do famoso síndrome do vira-lata que o povo fala? O que você acha, Juliano? Eu não diria que é só do brasileiro. Eu penso o seguinte, se a gente for pegar dados estatísticos de antes da pandemia, existe um estudo que diz que é necessário 3 brasileiros para produzir assim como um americano. Esse é um dado preocupante para nós. É um dado real, antes de pandemia. Então, eu, pegando o norte da tua pergunta, eu entendo que o brasileiro precisa se despertar, sair dessa mentalidade de coitadismo, de mimimi, de querer só as coisas fáceis, querer encontrar atalho para tudo. Subdesenvolvido. Exatamente. Veja, países subdesenvolvidos, aí trocaram por países emergentes. É melhor. Não sei qual que é pior. É melhor. Não, o emergente é aquele que está, que está ali, mas está crescendo. Isso. Agora, o subdesenvolvido, como nós fomos chamados por muitos e muitos anos, leva a isso. Sim. Nós moramos num país de subdesenvolvido. Porque é Brasil, né? Só que realmente essa é uma crença também, né? Sim. Porque a gente sabe dos problemas, né? A gente sabe dos problemas no país, mas eu não preciso ficar divulgando isso, porque quanto mais eu falo, parece que mais isso fica. Exatamente. E se eu falo é porque eu realmente acredito naquilo. Agora, quando eu me coloco a olhar para a situação que o Brasil está neste momento, ou o Brasil historicamente, se vem mudando ou não, cabe a mim ser um agente de transformação dessa realidade, né? E outra, não posso ficar divulgando coisa ruim. E um dos problemas, né, Juliano, foi feita a pergunta para você, por que as pessoas estão neste enclausurados e com medo. Na verdade, eles acreditam muito nos ruídos, né, de informação. E às vezes eles estão com medo de algo que para ele não pegou Covid, para ele não ficou doente. É isso aí. Né? Mas de tanto ver números, de tanto ver notícias ruins, porque isso antes de pandemia, a notícia que vende é a notícia, quanto mais ruim ou quanto mais catastrófica é a notícia que vende. Mas vestindo o sapato um pouco do outro lado, daqueles que perderam gente, né? Perderam pai, mãe. Teve um participante do nosso treinamento que relatou que a irmã dele perdeu o esposo, pai, mãe, tudo agora curto período. Né? Essas pessoas acabam, lógico, se reclusando. Mas, Juliano, na tua opinião, como que você vê uma saída, uma alternativa para essas pessoas que estão nesse estado hoje, que às vezes podem estar nos ouvindo, né? Claro. Podem estar nesse período delicado de luto também, não sabe o que fazer, às vezes o provedor da casa era quem comandava tudo, e a pessoa não tinha um norte, né? Sim. O que você acha que as pessoas devem fazer para sair desse quadro de medo? Que bom que você tocou nesse gancho.
Eu hoje vejo claramente solução. Quando o Abner fala sobre sermos agentes de transformação, é isso que eu decidi ser há 8 anos. E hoje, dentro da pandemia, eu me sinto ainda mais responsável com isso. O Jameson faz parte do nosso time, está conosco engajado nesse propósito. Porque nós que estamos dentro do Mastermind hoje, nós não nos consideramos apenas profissionais da área de desenvolvimento. Nós somos agentes de transformação. Porque aquilo que nós vivemos, a transformação que nós tivemos, quem nós éramos antes de Mastermind e nos tornamos depois, e isso já é um case para que as pessoas possam se ancorar. Eu sei quem eu me tornei. O Jameson sabe quem se tornou. O Abner sabe quem se tornou. Então nós temos convicção do que nós podemos impactar na vida das pessoas. Quando eu compro essa ideia e consigo ter a oportunidade de mostrar um novo cenário, eu já começo a ser um agente na vida dessa pessoa. Agora, uma coisa é fato: existem as pessoas que estão abertas em busca de solução, dispostas a fazer algo para que a solução aconteça, e existem aqueles que têm o perfil que querem que a solução caia do céu como um milagre. As pessoas, o grande problema, né, que deveria ser a grande solução, é que as pessoas não se conhecem. Então eu não sei para onde vou, porque eu não sei aonde eu estou, né? Eu não sei o que eu estou fazendo. Nós vivemos agora, dentro da nossa comunidade aí religiosa, um momento de solenidade, a busca do perdão, vamos colocar assim. E o conselho dos sábios, para que você obtenha, para que você busque esse perdão, antes, né, de você iniciar essa busca de perdão, de retorno, que nós chamamos de techuvá, de você se arrepender, arrependimento, é você se localizar, né? Onde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Quem eu sou neste momento. Aí só sabendo onde você está, você saberá para onde ir. Então, por exemplo, eu me perco em Curitiba, ligo para o Juliano. Juliano, como que eu chego na sua casa? Como que eu chego onde você está? Você vai me perguntar, aonde é que você está? Eu não sei. Então, não tenho como te ajudar. Né? Como que eu vou te ajudar se você não sabe? Então, essa autoanálise que é o segredinho de você conseguir se transformar num agente de desenvolvimento, um agente de mudança, né? E encontrar dentro da pessoa, porque essa resposta está dentro da pessoa. Exatamente. Pode parecer filosofia, mas isso aí eu já ouvi de um monte de gente. Blá, blá, mas blá. É a pura verdade. Pessoas que se fecham para isso, ele vai continuar perdido na vida, vai continuar sem rumo, vai continuar batendo cabeça, dizendo para as pessoas que a vida está uma correria, mas está correndo sem saber para onde está indo. Está correndo atrás do próprio rabo. Correndo atrás do próprio rabo. E aí, quando nós olhamos para as pessoas que conseguem definir bem e têm um propósito de vida, tudo começa a mudar. Voltando para a tua pergunta, Jameson, aonde que está o começo do vencer desse medo da pandemia, esse medo da doença, o medo da morte? É eu ter um propósito bem definido de vida. Eu sei porque eu existo e eu preciso continuar. Eu não posso ficar parado. O meu descanso, primeiramente, não é aqui. Então, eu tenho que continuar porque o meu propósito precisa andar. E eu tenho que dar sequência, eu tenho que dar continuidade. Tem pessoas que precisam do que eu tenho para entregar. E aí tudo faz sentido para a pessoa continuar e estar preparada psicologicamente para enfrentar os medos que a pandemia quer trazer. Porque nós vivemos um impacto muito grande com relação às informações. E eu me sensibilizo muito. Perdi, graças a Deus, poucos e não tão próximos assim, mas perdi entes queridos, familiares, amigos próximos que nos fizeram muita falta, e eu me sensibilizo com todos. Agora, diante desse cenário, o que mais impactou foram as notícias dos canais, das emissoras tendenciosas, querendo afetar o psicológico de nós brasileiros, querendo pôr o Brasil para baixo, querendo matar psicologicamente o brasileiro para que ele se afundasse na morte interna, espiritual, psicológica, para que não tivesse forças para andar. Aí com o povo fragilizado fica fácil dominá-lo. Exatamente. Aí entra no assunto que a gente
abordou nos 2 últimos podcasts, né? Fala de educação e da maneira como que as pessoas vêm lidando com as circunstâncias na vida, né? Aí o povo fragilizado pega uma situação de pandemia, não sabe o que fazer, não sabe o que lidar, acaba aí tendo esses problemas, depressão e tudo mais que a gente acaba vendo hoje, né? Por conta de notícias tendenciosas, por conta de várias coisas. Importante salientar também que o consumo de notícia, a gente sabe que os chefes editoriais, digamos assim, eles têm uma certa tendência, seja política ou religiosa, mas o consumo da notícia, ela também é importante salientar. Um dia, um dono de um site de notícias, ele me mostrou um gráfico lá, que as notícias de tragédias, principalmente de mortes, assim, era o que dá mais pico. Ou seja, temos aí no consumo da notícia também a lei de oferta e demanda. Se tem notícia ruim, tem gente consumindo. Fato. E em grande escala, né? Então isso vai ter, claro, porque você observa assim, quando a gente chega em alguns locais, principalmente um pouco atrás, né, no ano passado, já estava flexibilizando no mundo, inclusive, já estava chegando a vacina, nós se mexendo, fazendo algumas expectativas ou se movimentando, muitas pessoas, mas não, ela estava presa ainda naquele mundo. Mas é importante salientar, e quanto a essa questão que você falou das pessoas que tiveram essas percas, realmente, nós como seres humanos, quando um outro humano morre, se nós consideramos ele irmão, é mais um irmão que faleceu, né? Ninguém quer isso para ninguém. Eu não quero, você não quer, ter certeza que aqui ninguém quer, seja família ou amigo. Mas importante agora, falando da minha área, e isso se aplica em todas as esferas, é que tem um grande mestre das finanças, Charles Dow, ele é mestre da análise técnica clássica, e até hoje é utilizado isso, que o mundo, ele tem uma frase, que o mundo se move em ondas. E no gráfico você vai observar que sobe um pouco, desce e sobe. E essa descida, ela nunca é até onde iniciou, mas ela desce para subir, e ela sobe mais. Depois lá em cima ela vai descer e vai subir. Ou seja, talvez uma doença, talvez a pandemia foi uma retração. Agora, o que eu vou fazer? Porque vai subir. Daqui a pouco nós vamos estar eufóricos porque vencemos a pandemia. Qual será o próximo passo? Vamos ter que estar preparados, porque daqui a pouco vai descer novamente. E será que o povo está preparado, Shimon? Hoje as pessoas não estão preparadas. Eu tenho uma certa preocupação porque eu vejo em algumas notícias um número muito alto de pessoas que, por exemplo, só tomaram a primeira dose e não voltaram a tomar a segunda ainda, ou nem vão voltar. As pessoas estão, no caso do Brasil, as pessoas estão distraídas com a política. Vou dizer para vocês, é importante nós estarmos atentos a questões políticas, primordial, né? Mas as pessoas estão se distraindo com as narrativas, não com o que realmente importa. Pão e circo, né? Pão e circo. Então, nós estamos debatendo hoje um presidente que tomou ou não tomou a vacina, né? Mas esquecemos da retomada pessoal. Eu acredito que nós vamos ter um país saudável se nós, como indivíduos, conseguirmos desenvolver uma retomada de trabalho, de desenvolvimento, né? Ela não será igual ao que era, mas eu acredito que ela será melhor, né? Porque nós saímos melhores dessa pandemia, sem sombra de dúvidas. Quem sobreviveu, eu falo isso psicologicamente, né? Culturalmente, enfim, quem sobreviveu a esses momentos tão difíceis sairá fortemente positivo, né? Sairá muito mais forte do que entrou. Mas há um problema, há uma distração, né? As pessoas ainda estão distraídas discutindo esquerda e direita, né? Quando isso já deveria ser um ponto, vamos colocar um ponto pacífico, embora a democracia não seja pacífica, mas para a nossa sociedade já deveria ser. Nós ainda temos preocupação se o Lula vai voltar no poder. Isso atrasa uma sociedade, né? Isso atrasa qualquer desenvolvimento. Agora, falando em nível macro,
atrasa. Por exemplo, tem um investidor americano, estrangeiro, que pretende investir no Brasil. Ano que vem ele já não investe mais. Por conta dessa insegurança. Será que o Lula volta? Será que o Bolsonaro fica no poder? E assim, agora, isso está acontecendo nas famílias. As pessoas estão adiando, empurrando com a barriga. Agora é o momento. O que nós tentamos trazer, né, a luz que tentamos trazer aqui com essa discussão, para falar com um indivíduo, né? É hora de você que está aí nos acompanhando olhar para os lados e ver que as pessoas estão se movimentando, o mundo está se movimentando. E você, o que você está fazendo, ou o que nós estamos fazendo para nos movimentarmos juntos, né? Para aproveitarmos esse embalo de energia, financeiro, econômico que o nosso país vai ter, porque vai ser um boom, todo mundo vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que, infelizmente, existem aqueles que estão de olhos fechados. Sim, e é interessante, eu tenho percebido no dia a dia pessoas que já estão se sentindo extremamente confiantes para essa retomada, estão se sentindo já pós-pandemia, e tem alguns que estão ainda focados na pandemia. Os cuidados, eu vejo que como tudo na vida, os cuidados se mantêm, mas a mentalidade precisa também ser cuidada. Exatamente. Porque ao passo que eu fico preso nos cuidados e descuidando da minha mentalidade, eu fico mais preso no medo do que na oportunidade. E infelizmente eu tenho visto muitas pessoas utilizando a pandemia até hoje como um meio de desculpa, como o Jameson bem mencionou. Porque aquele ser humano que é bom para dar desculpa, ele sempre vai ser bom para dar desculpa. Ele vai encontrar meios, oportunidades para... Né? Exatamente. Ele vai que não, agora é a pandemia, a bola da vez, para eu dar uma desculpa. Por que eu não dou resultado? Ano que vem é eleição. Ano que vem é eleição. Aí vem, né? Aí vem o carnaval, vem virada de ano. Tudo isso são motivos para as pessoas darem desculpas. E o que me preocupa é que ano que vem vai acontecer uma série de fatores, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, a eleição, carnaval. Aí tem a retomada das pandemias, as festas. Tem um termo psicológico, eu não vou lembrar exatamente o nome do cara que colocou esse termo, mas em português seria o síndrome do eu mereço. O pessoal ficou tanto tempo em casa, tanto tempo recluso, 2 anos aí agora, né, indo se abstendo de fazer aquilo que gosta. Que vai chegar, vai chegar um ponto em que ele vai perceber, todo mundo vai perceber, independente se a pessoa está com medo ou não, que acabou, né, ou que pelo menos normalizou. Aí o que vai acontecer? Vai todo mundo falar, não, agora eu mereço. Vai todo mundo para a praia ao mesmo tempo. Agora eu vou fazer alguma coisa. Agora não, porque eu mereço. Isso pode aumentar endividamento, pode aumentar superlotação em alguns lugares, pode aumentar... são N pode fatores, trazer uma nova pandemia. Pode trazer oportunidade para quem está no comércio. Exatamente, por exemplo, quem está no comércio e não está preparado para esse boom que vai vir ano que vem, vai acabar deixando de ganhar. Né? Quem vai perder agora com essa retomada é aqueles que desistiram. E que desistiram agora, nesse final de ano de 2021 aí, né? Hoje nós estamos em setembro. Né? Muitas pessoas desistiram. De junho a setembro, muitas pessoas fecharam portas, abriram mão daquilo que faziam. E com a retomada vai ser tarde demais. Porque uma coisa é você conseguir desenvolver e mobilizar. Porque você não faz nada sozinho, você tem que ter uma mobilidade de pessoas, de indivíduos, de algo, né, com você, para você executar os seus projetos. Agora que você já desmobilizou tudo aquilo, as pessoas foram seguir suas vidas, sem você, inclusive. Então, alguns desistiram por medo, outros justamente porque quebraram, não tinham condições nenhuma, mas aquele que sobreviveu, ele vai conseguir retomar. Agora, o indivíduo, ele tem que ter um despertar. Qual é esse despertar? Eu olho que... Qual é esse despertar interno? É como se fosse um botão ali. É olhar para dentro de si mesmo, se permitir parar um pouco. Peraí, o que está acontecendo ao meu redor? Porque o ser humano, a maioria tende, isso historicamente, a maioria tende a seguir o efeito manada. Bom, o que a maioria das pessoas estão fazendo? Eu vou fazer também. A maioria das pessoas pensam assim, nós sabemos bem disso.
Nós vivemos com essa realidade, porque nós alcançamos aqueles que conseguem pensar fora dessa caixinha, desse efeito manada. A maioria das pessoas estão fazendo isso, mas eu vou fazer diferente. A maioria das pessoas estão buscando fortalecer currículo, eu vou fazer diferente. E essa é uma mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora é uma mentalidade corajosa, que vence a pandemia. Porque tem pessoas que caem de paraquedas no empreendedorismo porque não tem outro meio, não tem outro caminho, cai de mão beijada às vezes. É o que sobrou. É o que sobrou. O pai transferiu, mas não tem uma mentalidade empreendedora. E muitos que não têm essa mentalidade empreendedora, infelizmente, fecharam as portas. Tem aqueles que de repente estavam no começo, não tiveram condições de se sustentar. Mas a maioria foi a falta da coragem por conta da falta da mentalidade empreendedora. A impressão que dá é que isso nunca vai acabar. É assim, é mais uma doença que nós vamos ter que conviver. Gripe. E nunca vai existir um momento perfeito, né? Nunca. Não isso existe. aí é mito, né? Isso aí é o mito da caverna, né? O momento perfeito é agora. É agora. Né? E o que é bacana, assim, que eu percebo, né, pela minha trajetória, pela minha própria experiência, é que as pessoas que não estão dispostas a mudar, a empreender, as pessoas que não têm, né, pegando o gancho da fala do Juliano, não têm a mentalidade empreendedora, é porque elas não têm um desejo na vida. É verdade. Porque quando a gente fala de objetivo, né, o objetivo é algo que você mostra para as pessoas, vem da palavra objeto, é aquilo que é palpável, né? Mas quando você fala de desejo, tá ligado mais a propósito, mais a realização. Então, assim, aquele que tem empreendedor, ele tem um desejo muito grande de fazer mais, de querer mais, de crescer. Às vezes ele constrói a empresa assim, pensando no financeiro, mas a grande maioria, eu creio que mais de 90% dos empreendedores, eles têm algo a mais que eles querem entregar. Querem gerar êxito, valor, né? Querem ter, né, gerar benefício, né? Suprir uma necessidade de alguém. Dinheiro é consequência. Na verdade, a maioria dos empreendedores que tem sucesso, né? E falando aí de milionários e bilionários, ele nunca começou pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro. Nunca foi. É o objetivo. É óbvio que também ele não vai trabalhar de graça, mas por isso ele é bem remunerado. É isso mesmo. Agora, para você fazer um corte depois de Shimon, eu penso que não vai melhorar. É mesmo? Vou ser polêmico aqui. De quando em quando acontece crises no mundo, né? A globalização, o mundo globalizado nos permitiu viver essa pandemia. Porque o que nós tínhamos a ver com os chineses? Exatamente. É verdade? Mas o mundo globalizado hoje... Se fosse há 100 anos atrás, aqui não chegaria seria essa pandemia. Muito regional, não é? Então, acontece que existe teóricos e isso parece ser muito para baixo, né, ou muito pessimista, mas eu sou bem frio nessa parte. Mas e a gente sabe das decorrências. O que está acontecendo hoje? Um movimento, e vocês observaram que nós, agora falando da minha área, tudo que acontece na Bolsa é um retrato, né, dos humores. Exatamente. E nós chegamos num topo, inclusive histórico, foi maio, na verdade. E desde lá nós só viemos descendo. Isso. Até semana passada não tinha fundo essa queda. O que acontece? Que os Estados Unidos também, da mesma forma, ele estava subindo, mas o último topo deles, de economia, de bolsa, foi por volta de maio. Está acontecendo hoje o que a gente chama de movimento de retração, o que muitos, os chamados tubarões, estão tirando investimentos das suas ações, porque existe algo para acontecer maior que a pandemia, ou não tão grande quanto, porque se você for olhar no gráfico, a pandemia ela já foi recuperada no âmbito financeiro. Só que o que está acontecendo é que quando no mercado eles dizem assim, quando a sardinha está entrando, os tubarões já faz hora que saíram. Então os grandes investidores estão fazendo o movimento contrário. Estão retirando o seu aporte. Exatamente. E daí a sardinhada está
Tá pelo contrário, eu tô comprando. Aí é aquilo que acontece quando tá todo mundo feliz. Aquela bolha que aconteceu em 2008. E 2000, na crise da internet. Em 2008, que tava todo mundo... Crise imobiliária. Aqui no Brasil, em 2002, com a eleição do Lula. Isso. Em 2008, inclusive, um grande personagem chamado Michael Burry, que tem naquele filme A Grande... esqueci o nome, A Grande Virada. Isso, A Grande Virada. Ele é um personagem desse filme, mas ele é uma pessoa real, é um grande investidor nos Estados Unidos. O Michael Burry, em junho ou maio, ou um pouco antes, mas nesse ano, ele fez uma grande aposta, e esses investidores, eles apostam contrário. Eles apostam na venda. Ele fez uma grande aposta na queda da Tesla. Ele colocou $500 bilhão, ou seja, se a Tesla despencar, hoje a Tesla é uma das mais valiosas do mundo. Se ela despencar, ele vai ganhar muito dinheiro. E ele foi o cara que estava naquele filme lá A Grande Aposta, o nome do filme. Ele estava lá e ele acreditou na queda e foram observar, aconteceu a crise do subprime. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas está se programando alguma financeiramente, coisa. Você acredita que o cenário tende a piorar? Tende a piorar, mas assim... o problema é esse. Nós vamos vivendo de crise em crise. A próxima crise, agora foi a pandemia. Qual será a próxima crise? Eu tenho que estar preparado a saber atirar oportunidade. De 10 em 10 anos vem um momento de crise e momento de ouro, né? Momento dourado da vida das pessoas. Mas se a gente for falar de financeiro, pegar uma crise financeira agora pós-pandemia, não está muito longe de acontecer, né? É só a gente dar uma olhada nos preços, como é que tá, As né? projeções são essas. O consumo de carne, por exemplo, pé de galinha aumentou não sei quantos % em 2-3 meses. Né? Então, assim, tá absurdo o negócio. Hoje você... Com R$100 no mercado sai com meia sacola. A questão é que a pandemia ela veio fora de time, talvez, para a grande crise. Né? Porque eu ouvi um especialista falar, Luiz Fernando Roxo, sobre essa teoria que eu estou falando. E isso não é teoria não é teoria da conspiração. Parece ser conspiração, mas não é. E a gente sabe, é claro, que quando sempre vem uma crise, vem desemprego, vem as pessoas que não estão preparadas para ela, vem sofrimento e tal. Mas existe uma fala, inclusive, de um grande bilionário brasileiro, e esse cara venceu na vida e mostrou para o mundo que o Brasil sim pode dar certo quando a pessoa quer, que é Flávio Augusto. Ele fala, época de crise é a época que o dinheiro troca de mão. Exatamente. E é em época de crise que aqueles que se destacam ganham mais dinheiro. Aqueles que estão à frente do seu tempo. Por isso a importância de estarmos informados, de estarmos antenados, de estarmos ligados no que está acontecendo o tempo todo, de estarmos aprendendo a cada dia, nos desenvolvendo, porque nós estaremos à frente do nosso tempo. Ou seja, enquanto para alguns é crise, para nós é felicidade, é momento de ganho, momento de conquista. Agora, existem habilidades específicas de pessoas que conseguem se sobressair nesses momentos. Com certeza, Shimon. E pegando o gancho do Abner com o Jameson sobre esse assunto da economia, a gente tem que reconhecer a crise econômica. Mas hoje, quem é que sabe para quantos % realmente isso foi uma crise? Quantos % da população? Teve pessoas que surfaram uma onda gigantesca naquele cenário que para muitos é crise. Então, pegando essa fala, crise financeira vai existir, o dinheiro vai estar na mão de algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Aquele que estiver preparado para lidar com as mudanças. Primeiro, o comportamento de uma mentalidade empreendedora. Flexibilidade para se adaptar às mudanças. E eu posso te afirmar que trazendo essa parte da flexibilidade com a audácia de ir à frente, de persistir, de entregar o melhor, de ter uma crença inabalável que vai fazer as coisas acontecerem, isso tudo faz o cenário mudar. Eu posso dizer para vocês, eu estou vivendo a melhor fase profissional e financeira da minha vida. Olha só. Eu estou vivendo a melhor, mesmo estando num período saindo da pandemia.
a melhor desse tempo, porque você ainda vai ter melhores momentos do que esse. Melhor até aqui. É. Até aqui, porque daqui para frente ainda tem saltos a serem dados. Exato. E eu acreditei que Deus iria me mostrar. Eu coloquei a minha fé em ação, a fé aplicada, acreditei no meu propósito, acreditei que eu era capaz de contribuir na vida de pessoas, e isso aconteceu. E hoje as pessoas estão me procurando porque elas não querem ficar atrasadas mais. E colocou a mão na massa. Exatamente, fui lá e mergulhei. As pessoas que estão estacionadas vão ficar assistindo aqueles que vão crescer, vão ficar assistindo aqueles que vão reclamar da crise, vão ficar assistindo aqueles que a vida inteira querem comprar desculpas. Aí vem a inveja, né? Inveja. Aí vão escutar esse podcast e vão falar, olha, eles falaram lá no podcast. Pode ter certeza. E, gente, não tem segredo. Enquanto alguns, a maioria vai chorar, vai ter os que vão vender lenço. A vida inteira vai ser assim. A vida inteira vai ser. Mas a pessoa pode escolher se ela quer chorar ou quer vender o lenço. Uma escolha. Aí é que tá, né? Ainda tem uma opção. Você pode escolher se você chora ou vende lenço. Com certeza. Chorar, sim, o que vende lenço pode chorar, só que a diferença é que ele vai enxugar com as notas. Vai chorar com alegria. Dinheiro no bolso. Vai chorar enxugando com nota de 100. Ele tira uma comissão dos lenços, né? Pra usar pra ele, mas também vendo. E aí, só pra fechar essa fala... por que as coisas estão acontecendo na vida de alguns e não estão na vida de outros? Porque esses alguns têm procurado se reinventar, têm buscado novas alternativas, novas maneiras de viver a vida, novas perspectivas para a sua vida, para os seus negócios, para aquilo que elas podem fazer. Olham para dentro de si, acreditam no seu potencial e sempre vão acreditar que elas podem fazer mais. E é aí que se busca alternativas. Por que tem pessoas me procurando aqui no Instagram para o Mastermind? Porque elas olham para o seu potencial. Peraí, no meio da pandemia, um monte de gente está reclamando, eu vou aproveitar porque eu vou me reinventar para eu me sobressair. E é aí que as pessoas estão vindo para dentro de sala, a maioria dando desculpa, não, mas a pandemia, não sei como é que vai ser. E aí tem aqueles poucos que vêm para dentro de sala, não, eu vou investir agora, porque a hora que esse momento passar, eu vou surfar uma onda ainda maior, eu quero me reinventar agora, eu quero fazer coisas diferentes. E é aí que nós nos sobressaímos, com essa mentalidade. Tudo começa na mentalidade vencedor. Quem supera a crise, quem supera a pandemia é quem tem mentalidade de vencedor. É escolher que time eu jogo. Eu jogo no time dos que dão desculpas, dos que compram a pandemia, dos que querem ficar presos no medo. Dos que colocam a culpa. Dos que colocam a culpa em alguma coisa, em algum subterfúgio. Ou seja, no time dos perdedores. Ou eu jogo no time dos vencedores, que são os que compram a oportunidade, que estão dispostos a pagar o preço, que querem fazer as coisas acontecer, que querem dar o seu melhor e acredito que sempre as coisas podem melhorar. Que time eu decido jogar? Exatamente. O mais fácil, sem sombra de dúvida, é você se entregar para os paraguaios. É você entregar ali o seu corpo, sua alma, seu espírito, né, para os derrotados. Porque é difícil se movimentar. Agora, a grande sacada, o grande olho no lance, como diz um narrador tradicional, né, brasileiro, que já até morreu, é você conseguir enxergar isso, para onde eu vou, e tirar forças de dentro, porque nós somos muito mais fortes do que imaginamos ou do que sentimos, né? Nós conseguimos tirar... Nós temos a capacidade de ter ideias geniais nos momentos de crise, mas infelizmente a maioria das pessoas está com aquela mente, o cérebro virou uma gelatina, né? Ele só absorve o que a televisão coloca ali. E veja que isso, o Brasil enfrenta três problemas, o brasileiro. Influência política, que leva você a ser uma ameba, né? Cultural e religiosa. Algumas religiões ensinam que você correr atrás de riqueza
você está indo no caminho contrário do que Deus deseja para você, né? Culturalmente, matem os capitalistas. E politicamente, metem a mão no dinheiro do brasileiro que ele nem percebe e fica alegre com o pouco, né? Então, com auxílio. Com auxílio. Eu vi um dono de açougue da nossa região aqui, muito tradicional, ele falando que o brasileiro, com a alta da carne, né, a carne teve uma alta muito grande, não só a carne, todos os alimentos, foi agora mundial. Quem faz churrasco é rei, né? O brasileiro, ele contando que o brasileiro não deixou de comer carne. Pelo contrário. Ele come menos, compra carne com uma qualidade inferior, mas ele come. Se fosse nos Estados Unidos, os americanos saíam pra rua moendo tudo. Mas o brasileiro, ele se adapta às situações. Então, se eu comi 1 quilo de picanha, não, agora eu vou comer 1 quilo de filé 7. Mas eu vou continuar comendo e o mundo tá girando. Eu tô na fila do supermercado. E aí eu preciso entender se isso é o termo é se adaptar ou é aceitar. É aceitar. Não é se adaptar. É aceitar. Eu aceito as situações. Passivo. Extremamente passivo. Exatamente, é um comportamento passivo. Então, por isso que, veja, nós estamos nesse tempo, em 2021, tendo que falar que o empreendedorismo é bom. Precisa falar isso. Tinha que ser algo natural, intrínseco na nossa mente, no nosso corpo, no nosso ser, na nossa cultura, que isso é bom. Mas nós precisamos de profissionais como o Juliano, como o Jameson, para ensinar isso para as pessoas do nosso país. Sabe o que falta, Shimon? Falta uma palavra aqui que não mencionaram, mas é o que falta em 90% dos brasileiros, principalmente. Autoconfiança. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, né? Não foi eu que inventei, mas também não lembro quem foi que falou. Você só alcança, você só vai até onde a tua autoconfiança te leva. Então, o que isso quer dizer? O cara que venceu a pandemia, ele só venceu por quê? Porque ele acreditou que ele era capaz. O cara que empreendeu e lá ficou rico, milionário, por quê? Porque ele tinha autoconfiança de ir lá e fazer. O cara que, né, mesmo que perdeu o parente e tá lá sobrevivendo, se sobressaindo, ele tem autoconfiança de falar, não, eu vou mudar, eu vou ser assim. É uma situação que o brasileiro se fia muito no político. Mas o que o político vai fazer por mim? O que o país vai fazer? O que o Estado vai fazer por mim? Ele simplesmente não tem autoconfiança de ir lá e apertar os números certos na urna. Exatamente. Ele vai por quê? Porque os parentes estão votando no cara lá, porque o cara prometeu isso, alguma coisa, mas ele não tem autoconfiança de falar assim, não, eu vou votar certo. Exato. Mas aí que tá, né? Jaime Lerner, um grande arquiteto brasileiro do mundo, inclusive, né? E um desastre contratador de pedágio. Por isso que eu falei que ele era arquiteto. Urbanista. Faleceu recentemente, né? Mas Deus o tenha, inclusive. Ele tem uma afirmação que é interessante. O conceito de Estado é só no papel, porque não existe divisões. A rua, o Brasil não tem aquelas divisões lá. Não. As divisões, elas são no marco, né? Então, quer dizer, o Estado, ele realmente não existe. Ele deveria não existir. O Estado não existe no sentido de que aquelas marcações que a gente vê no mapa estão realmente lá. Entende? Ela no quesito assim de ter, claro, limites. Entende? Mas a questão do Brasil é que realmente o brasileiro ele sempre está passivo do que o político vai fazer por mim. Político, religião e cultura. São 3 pilares que levam a sociedade para o rumo que eles desejarem. Né? Então o Brasil foi instruído religiosamente a ser pobre, que é bonito, é sagrado, você está nos braços de Deus com a pobreza. Né? Inclusive, o sábio Salomão fala que na sua mão direita riqueza e honra e na outra mão também sabedoria. Ou seja, se você é filho de Deus, a riqueza que vem dele, né, que nós acreditamos prosperidade. Assim, prosperidade. E a prosperidade não é só o dinheiro, né? Não. Toda uma qualidade de vida. Qualidade de vida que é trazida pelo dinheiro. Né? O dinheiro ele serve para 3 coisas, basicamente. Fora essas 3 coisas, ele é só um pedaço de papel. Né? É conforto,
segurança e ajudar o próximo. Exatamente. Quando a gente fala de conforto, é poder ir no mercado, escolher a carne que quiser, né? Comprar seu carro, sua roupa. Né? Viajar, aproveitar a vida, poder, né, não se preocupar. O segurança, poder morar num bairro bom, ter um carro bom, né, poder ir passear no lugar que ele quiser e não ser assaltado. Viver tranquilo, sem preocupação com dívida. Exatamente, segurança. Como que o cara vai empreender se ele está preocupado em pagar a dívida? Em pagar a conta de luz, pagar a conta de água? Como que ele empreende com isso? Daí não tem criatividade, não tem para desenvolver mais coisas. Mas é uma cultura que foi... Então, por que a gente faz questão de falar o que foi feito? Porque você tem que olhar macro para saber o quanto a nossa sociedade é manipulada. Né? E para saber que não é normal. Não é normal o Brasil ser como ele é. E não é normal o brasileiro ser como ele é. Aceitar, simplesmente aceitar. O preço da gasolina a partir de hoje vai ser R$6. Tá bom, ninguém deixa de andar de carro. Você vai deixar de comprar uma roupa, de comer uma boa comida, de fazer isso ou fazer aquilo, mas você vai continuar andando com o seu carro. Nós tivemos uma ameaça de protesto de caminhoneiros, de parada. Os postos no outro dia estavam cheios de pessoas enchendo o tanque dos seus 2, 3 carros e mais galões, pessoas desesperadas no supermercado. Por quê? Justamente porque, vai acontecer, então eu tenho que estar preparado e vamos deixar que aconteça. Então nós já esperamos o pior e estamos prontos para viver o pior. Não esperamos o melhor e só aceitamos o melhor. A diferença dos países de primeiro mundo é que, com a maturidade daquela sociedade, eles não aceitam mais um país ter uma política social como o Brasil. Mas isso é reflexo de uma crise cultural que o país enfrenta. Exato. Porque o país é um país dividido. É aquilo que nós começamos a falar lá no começo, o primeiro podcast que nós fizemos. O país é dividido. E aí eu nem sei quem é que vai comprar essa ideia de eu me manifestar para conseguir, para ter uma atitude para ir contra isso, saber aquele medo, será que eu vou sozinho nessa? Quantos vêm comigo? E aí existem 2 fatores. É a pessoa que não tem a convicção adequada para seguir em frente, e tem poucos líderes assim hoje, e o outro fato é que a maioria estão dispostos mais a criticar a pessoa que tem iniciativa do que segui-la para buscar a solução. É e isso, os caminhoneiros ameaçaram parar, o povo já estava ameaçando os caminhoneiros. Vagabundos, vão trabalhar, vão travar o país agora. É óbvio, seria um momento inoportuno para fazer... Mas existe um momento perfeito para você tentar mudar alguma coisa? A gente fala assim, mas lá do lado deles só sobe o petróleo, combustível, o frete nunca aumenta. Então, por exemplo, se um movimento como esse, nós já vimos eles colocando o Brasil de joelhos. 2018. E nós entendemos que aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a paz ou a segurança ou a prosperidade só vieram depois do derramamento de, no caso, naquela época, sangue. Né, de sofrimento. Então, por exemplo, se o brasileiro não colocar o país de joelho ou os políticos de joelho, nada vai mudar. Acontece que nós temos essa capacidade de aceitar, não é se adaptar. Até mais profundo, né, Chima? É muito mais profundo. É se sujeitar. Se sujeitar a uma condição. O combustível está caro. Aí quando o combustível ficou caro, lá nos anos 90, nós tivemos uma alta, né, de combustível. Eles pararam de fabricar carros V8 e fabricaram carro 1000. Carro álcool. E daí o álcool veio para resolver esse problema e tá no mesmo preço da gasolina. E nós estamos pagando. E nós não éramos, em 2010, foi anunciado... Autossuficiente pelo um ex-presidente, hoje ex-presidiário. Não foi anunciado que nós éramos autossuficientes em petróleo? E cadê? E nós estamos andando de carro, fazendo fila em postos de combustível. A Petrobras já alegou que a alta dos combustíveis não é culpa dela, né? Não sei se vocês viram essa um modelo que foi adotado, né? Um modelo econômico que foi adotado, enfim. Mas é porque é o seguinte, o brasileiro paga. Nós pagamos, você que está aí nos acompanhando, paga. Paga o que tiver no mercado. Você quer no domingão colocar uma carne na churrasqueira e dizer que está feliz. Você falou de guerra, né, Shimon? Só há paz onde houve guerra. Exatamente.
problema é que talvez, assim, pela nossa cultura ser essa... pacifista, nós não queremos. Só que aí, vivemos momentos sombrios na história do nosso país, com a escravatura. Sim. O processo de colonização foi extremamente violento. Agora, digam um país que não foi, né? Sim. Mas tudo isso trouxe uma passividade. E exatamente. Então, ao invés de sermos pacíficos, tornamos de pacíficos para passivos. Exatamente. Que é bem diferente. Passivos e alienados. E os outros países, vejam os outros países, principalmente os mais desenvolvidos, por que a cultura de guerra deles é um pouco mais forte? Né? Porque eles defendem aquilo que realmente acredita, né? no seu estado. Porque o brasileiro pensa assim, Abner e demais amigos. Eu não vou nesse protesto, não vai dar em nada. Exatamente. É assim, cara. Eu não vou fazer esse mastermind aí, não vai adiantar de nada. É uma enganação. Eu não vou ouvir esse podcast, não vai me servir pra nada. É assim. Gente, é assim. Eu não vou naquela reunião. Não tenho objetivo. Eu não vou votar. Por que eu vou votar? Por que eu vou votar naquele cara lá? Ele não vai conseguir mudar nada. Então é uma cultura, tá no sangue. Gente, agora, é o nosso papel como comunicadores e pessoas que conseguem ver um pouquinho fora da caixa, levar esse entendimento para as pessoas, para você que está aí nos acompanhando. As pessoas às vezes chegam para mim, olha, vocês me acordaram, vocês despertaram em mim algo que eu não tinha, porque as pessoas só vão ficar sabendo se alguém contar. É claro. Se a gente não contar o que está acontecendo. Porque é o seguinte, o outro lado ele está falando. Jornal, novela, né? A televisão, séries, escola, processo educacional. Estavam homenageando Paulo Freire. Veja que é uma high-tech. O Google colocou o Paulo Freire. Empresa bilionária. Né? O que ela tem a ver, né, com o Paulo Freire? Foi lá e colocou a homenagem ao Paulo Freire, que desenvolveu esse método acadêmico brasileiro. Tem os méritos, mas os deméritos são maiores, porque nós não formamos empreendedores, nós não formamos profissionais qualificados. Lógico, salvo as exceções. Existem pessoas que saem preparadíssimos, mas a maioria não. A maioria das pessoas que saem de uma faculdade vão encontrar um mercado que está muito além daquela capacitação que ela exerceu em uma faculdade. Muito além. E sabe um outro problema que eu vejo de tudo isso, Shimon? Todas essas crises que a gente vê, o país vivendo, eu vejo que é a falta dessa questão do entender quais são as nossas origens, qual é a nossa raiz, qual é a nossa essência. E não a essência da onde que nós viemos, o país foi colonizado como, não só disso. Qual é a nossa verdadeira essência? Porque existe uma queda, uma fragilidade patriota no Brasil. Nossa! Que isso que faz o brasileiro ser fragilizado frouxo. Externamente, frouxo. Exatamente. A grande maioria das pessoas prefere pendurar bandeiras de outros países, valorizar bandeiras de outros países do que a do próprio país. Por que é que os Estados Unidos luta pelas mudanças, luta pelos seus direitos, vai atrás daquilo que eles acreditam? Porque desde lá de 1776, como é que foi criado, se estabeleceu os Estados Unidos da América? Os líderes das colônias inglesas olharam para aquele cenário e estavam já indignados com aquela realidade. Que só se tinha sucesso na vida, oportunidade, quem nascia de família nobre, de sangue azul. Quem nascia de família pobre era fadado ao fracasso. E encabeçado lá pelos líderes, né, daquelas 13 colônias, 56 homens. Começou por George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e os demais líderes. Decidiram criar um país que tivesse 2 pilares: liberdade e oportunidade. Exatamente. E criou-se os Estados Unidos da América. Por que eles têm tanto orgulho da sua bandeira, tanto orgulho do seu país, tanto orgulho da sua nacionalidade? Porque eles honram as suas origens, eles honram a sua essência. Então a maioria deles estão seguindo isso.
não admitem colocar esses dois pilares em risco. Exatamente. Eles creem muito firmemente nisso. Tem convicção americano nisso. Eu vi o Geraldo Rufino, um grande empresário brasileiro, falando... ele foi em Harvard dar uma palestra, claro que para brasileiro, mas em Harvard, né? E ele hoje até a Anitta vai em Harvard, hein? Então tá caindo o nível, né? Desculpa Tive quem que falar, gosta. não dá pra perder a piada. Desculpa, Larissa. Desculpa a piada. Mas mas sabe o que ele falou? Lá não tem nada de diferente que tem no Brasil. Ele foi em Harvard, foi em MIT. Ele falou, lá é tudo concreto. Mas sabe o que tem de diferente do brasileiro e das pessoas que estão lá? É porque eles estão lá, porque ele realmente acredita que eles vão fazer a diferença. O espírito. Eles creem, é uma crença inabalável de que eles são melhores no que fazem, e eles creem nisso e sabem que o mundo lá fora também creem que eles são diferentes. Olha, as crianças são crença. As crianças são educadas para serem presidentes da República. É isso. Os pais, meu filho vai ser um presidente da República. Né? No Brasil, se meu filho se formar na faculdade, já tá bom, já tá de bom tamanho. Então, gente, são as crenças, né? As crenças limitantes. O nosso país tem essa doença encalacrada na alma das pessoas que, não vai dar certo mesmo, vou por esse caminho aqui mais fácil. E só o conhecimento vai libertar, né? A Bíblia... Crendo ou não crendo, tá escrito, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, não conhece a si mesmo, não conhece o país que tem, não conhece a história, não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai, tá todo mundo perdido, tá igual azeitona na boca de banguela, né? Agora, exatamente. Agora, nós, cabeças pensantes, né? A gente que consegue pensar um pouquinho. Temos aqui, então, essa oportunidade de despertar em você. Se despertou em você um sentimento diferente, passe isso pra frente. Com certeza. E é assim que a gente começa uma mudança. Compartilhe esse podcast. Isso que eu ia falar. Compartilhe esse podcast, esse conteúdo, se te fez diferença. Comente, deixe a sua marca para nós, para sabermos se está fazendo sentido. Curta, comente, salve, compartilhe, para saber se essa visão que nós estamos te entregando está fazendo sentido. Porque às vezes as pessoas estão tão atrás assim, mas algo tem que acontecer. Nós temos que despertar coisas novas, diferentes. Nós estamos aqui com essa intenção, para trazer uma visão diferente para você e para as pessoas que terão alcance a tudo que será compartilhado aqui. E contamos com o teu engajamento. Venha conosco nessa. Juliano, para fazer o Mastermind com você, como que a pessoa deve fazer? Nós temos hoje alguns canais de comunicação que você pode chegar até nós. O principal deles atualmente é o meu Instagram, @Juliano Macedo Oficial, tudo junto. Sem ponto. Okay. E aí você vai entrar no link da minha bio e vai se inscrever, vai solicitar uma consultoria personalizada, totalmente gratuita. É um presente para você que tem esse acesso, que vem nos procurar por ali. E eu ou um dos nossos consultores, o Jameson, que está aqui com muita excelência, pode fazer esse trabalho também. Estaremos prontamente para fazer essa entrega de conteúdo, um mapeamento comportamental para que você possa observar os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, saber quais são os comportamentos que hoje te fortalecem e aqueles que te atrapalham, que te levam para baixo, para que você possa construir resultados ainda melhores. E tem o site também, né? É mastermindpg.com.br. Então, quem quiser dar uma olhada lá, tem todas as informações lá também. Boa, bem frisado, Jameson. Muito bem, nós vamos embora. Fique agora com essa bomba aí que nós soltamos. Né? Agora segunda-feira, hein, Chimão? Aguenta o rojão. Semana. Aguenta esse rojão aí. Semana que vem nós voltamos. Voltamos com muito mais para vocês. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu. Aquele abraço.